Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da construção das teses. Como é que eu devo construir uma tese? Qual é a melhor forma de construir? Lembrando, a tese é a sua opinião, é o seu ponto de vista que você vai defender no seu texto, é a parte crítica do seu senso crítico sobre determinado assunto. Então, só relembrando, elas têm que ser apresentadas as duas na introdução e no tópico frasal de cada desenvolvimento. Isso vocês vão ver mais adiante na questão da estrutura do desenvolvimento. Então, a tese que eu abordei na introdução, eu tenho que defender ela no desenvolvimento 1, e a segunda tese que eu abordei na introdução, eu tenho que desenvolver no desenvolvimento 2. Então, existem duas formas de você construir a tese. Primeiro, ela pode ser por responsabilização, que no caso aí é a que eu utilizo, que é justamente os causadores da problemática. Em grande maioria é o Estado e a própria sociedade que são os causadores do problema, dos problemas mundiais brasileiros. E o segundo tipo de construção de tese é justamente por indicação de proposta de intervenção. Então eu vou abordar na minha introdução, não vou fazer o detalhamento, só vou dizer para ele qual é a ação e quem vai fazer essa ação. E vou deixar para detalhar ela lá na conclusão. Então, justamente nos desenvolvimentos, se você for iniciar a construir as suas teses para apresentar na introdução, por indicação de proposta de intervenção, você vai lá abordar o problema que essa indicação precisa ser colocada em prática para ser solucionado. Vocês vão ver aí essa dica maravilhosa do professor Vinícius Oliveira, indico muito. Ano passado eu peguei, não fiz o curso com ele, né? Realmente eu não fiz curso com nenhum cursinho online, eu apenas utilizei da internet, do acesso aí à informação, que é justamente o que eu mais gosto de defender para as pessoas, é justamente isso. A gente tem o maior aliado ao nosso lado, que é justamente você ter uma internet em casa. Hoje em dia, com a internet, você consegue desfrutar de diversos conhecimentos que vão te fazer ser uma pessoa melhor a cada dia. Eita, fui bem reflexivo, mas seguimos aí para essa dica do professor Vinícius. Dois princípios da tese que eles têm que estar evidentes na sua redação. Lembrando, tese, opinião sobre um tema, ela é a ideia mais importante da sua redação, porque é a partir dela, do seu ponto de vista, que você vai apoiar dados, citações, alusões, para fundamentar esse seu ponto de vista e convencer o leitor de que aquela sua ideia é assertiva. O primeiro princípio é o princípio da argumentatividade. Então a sua tese ela tem que ter uma capacidade argumentativa. O que é isso? Consiste na capacidade de você mostrar juízo de valor sobre algum assunto. Juízo de valor é crítica, é a opinião. Quando vocês vão ver aí, eu gostei muito dessa dica do professor Vinícius, que ele realmente mostra qual é a melhor forma da gente construir as teses. Então, ano passado eu construí as minhas teses com base nesses dois princípios aí. Então, a argumentatividade é você mostrar juízo de valor, ou a sua crítica, a sua opinião sobre determinado assunto. Vocês vão aí ver esses níveis que ele colocou aí de argumentatividade. Vocês vão ver aí que é justamente o seguinte, essa capacidade argumentativa. É você pegar uma informação valiosa e colocar ela de forma que demonstre o seu ponto de vista, a sua capacidade de compreender aquela informação, de você extrair um ponto de vista sobre aquela informação. Justamente aí ele fala aí sobre a questão da água. Então, o que é que eu posso extrair da informação da água, desse dado que ele colocou aí? Então, como é que eu posso mostrar para o corretor o meu ponto de vista, a minha crítica, justamente como você vai defender um problema, ou você vai abordar um problema na redação do Enem, então você vai ter um ponto de vista a ser defendido. Então ele coloca aí, o poder público, ele é ineficiente na gestão de recursos hídricos. Ineficiente é a palavra que demonstra juízo de valor, a sua opinião, a sua crítica sobre o assunto da questão dos recursos hídricos. E na verdade, essa opinião ela é o quê? Ela é argumentativa, ela é assertiva, que é o próximo princípio. Porque o poder público, né, ele realmente é ineficiente na questão dos recursos hídricos. Que a gente vê aí não só brasileiro como mundialmente, que a água doce ela vem. O segundo princípio é a assertividade.
é nada mais do que a capacidade da tese que você está defendendo, ela ser a ideia protagonista em relação às demais ideias. Então, quando você vai lá, por exemplo, falar sobre um tema e ele tem 5 causadores, quais são os que são mais assertivos? Ah, então os mais assertivos eu falar justamente da sociedade e do poder público. Eles realmente são os mais indicados, os mais assertivos para tratar dessa problemática. São os que causam mais impacto sobre determinada problemática. Ela deve ser contundente, então ela tem que convencer o corretor de que aquela ideia, de que aquela opinião, ela é assertiva sobre determinado assunto. Pronto, ele bota aí esse exemplo da questão do bullying para vocês verem aí os níveis de assertividade de um determinado argumento, de um determinado ponto de vista da sua opinião. Então é justamente isso. Quando você vai escrever a sua redação, você presta atenção nessas dicas. Por exemplo, eu não acho que esse meu argumento ficou muito coerente, ficou muito formal, ele foi contundente, ele está assertivo para o que eu quero falar. E vai buscando aí sinônimos, forma de reorganizar essa sua frase. Por exemplo, aí, ó, uma ideia assertiva quando você pega uma informação sobre o bullying aí que ele coloca. A prática do bullying se mostra grave problema para o sistema educacional brasileiro. Então, você está demonstrando uma questão assertiva, você está acertando no argumento. Porque, por exemplo, eu poderia falar só: o bullying está presente nas escolas brasileiras. Sim, é uma informação, mas ela não é assertiva, porque eu não extraí nada dessa informação, entendeu? Só estou expondo para o corretor. Isso é óbvio, que o bullying está presente nas escolas brasileiras. Sim, como é que eu posso trazer isso para a minha redação, para mostrar que a minha ideia é assertiva sobre o meu ponto de vista? A prática do bullying se mostra grave problema para o sistema educacional brasileiro.